Eu quero nessa noite compartilhar uma palavra com você que Deus trouxe ao nosso coração. Nesse tempo, Deus nos despertou para o fato de que Ele chamou cada um de nós, a mim e a você, para vivermos uma vida de relevância. E essa vida de relevância é ativada na medida que eu e você aprendemos como é que ela se desenrola. E é claro que a relevância começa no céu. Somos nós nos alinhando. Um dos textos que fundamentaram essa série de ministrações foi o texto da oração do Pai Nosso, onde Jesus disse: seja feita a tua vontade na terra, assim como no céu. E nós temos trabalhado já pela segunda semana chaves da relevância. Vamos até o Pentecostes, até o final de maio, acho que é dia 30, 31 de maio, nós vamos ministrando e abrindo aqui na palavra de Deus chaves de relevância. Chaves que nos ativam e que nos levam a esse lugar de viver o propósito que Deus tem para a nossa vida. Mas, pastor, sério, eu não estou preocupado com ser relevante, mas o que é ser relevante? Ser relevante, o pastor Hélio definiu bem aqui hoje de manhã, né? Se você não assistiu o culto da manhã, pode assistir. Pastor Hélio trabalhou sobre você estar no lugar certo, na hora certa, com o propósito certo. Ser relevante é você ter esse discernimento e a revelação de como a sua vida pode ser efetiva onde você está. Então, nada mais necessário nesse momento do que eu e você, de repente, aprendemos essas chaves de relevância. Eu e você sermos efetivos como pai, como mãe, como marido, você como esposa, como filho, como empreendedor, como funcionário, como profissional liberal. É a sua hora e o seu momento de fazer diferença, porque eu posso te dizer uma coisa: as conquistas que forem feitas neste tempo de crise, elas vão gerar e repercutir ainda por muito tempo. Sabe aquela história que, não é verdade sempre isso, mas aquela história de que quando você consegue resultado no aperto, na dificuldade, quando você tem uma folga, você tende a produzir muito mais? É isso. Esse é um tempo de ser forjado. Esse é um tempo de ser forjado, de crescer, de aprender, de desenvolver, de ser melhor, de fazer diferença. E a palavra que Deus me deu para hoje tem a ver com decifrar o tempo que nós vivemos. Discernir o tempo que nós vivemos. Porque uma das coisas que nos impede de ser relevantes é a falta de discernimento. É você olhar para a sua volta e não saber o que fazer. Você olhar para a sua volta e não ter clareza do que fazer. Meu Deus, como eu faço? Como eu reajo? O que eu resolvo? Essa semana a gente estava conversando na equipe pastoral e a gente estava conversando sobre quando Deus nos der a graça da volta, né? E dos cultos presenciais, a gente não sabe quando vai ser isso. E a gente estava discutindo, porque algumas coisas estão claras para nós. Por exemplo, está claro para nós que a igreja online ela vai permanecer, né? Que nós teremos cada vez mais estruturas online, que vai permanecer para que mais pessoas sejam alcançadas. Mas assim que pudermos, nós teremos os cultos presenciais, mas a gente assumiu que tem várias coisas dessa volta que a gente não sabe como resolver. E a gente, depois de uma meia hora de conversa, a gente disse assim: vamos orar e pedir a Deus discernimento. Porque o que ficou claro aqui é que a gente não sabe como vai ser e o que vai fazer diante de alguns desafios que estão aparecendo. Você já viveu situações assim? Que você está diante de uma realidade, que você olha tudo, olha a sua caixa de ferramentas, olha a sua experiência passada e você diz assim: não sei o que fazer. Quem já teve experiências assim? Coloca aí no chat, por favor. Você já se sentiu meio barata tonta, né? Sabe aquele negócio de que você olha para um lado, olha para o outro e não sabe o que fazer. Ninguém vai dizer que se sentiu como barata tonta, né? Que pergunta mais assim, sem noção, não é verdade? Então, vou usar uma outra palavra. Você já se sentiu meio deslocado? Assim, sutilmente, sem saber o que fazer? Se já, escreve aí. Pois é. Hoje, nós vamos aprender na palavra de Deus chaves, discernimento e revelação, são as chaves que nós estamos trabalhando. Mas princípios dentro dessas duas chaves que vão nos ajudar a discernir esse tempo. Discernir esse tempo. Discernir o teu propósito e como você pode agir. Para isso, eu vou voltar ao texto
de Atos 1, enfatizando outros versículos. O pastor Hélio trabalhou muito os versículos 6 a 12. Eu quero trabalhar os versículos 1, 3 a 5 e 12 a 26. Diz assim, então, versículo Atos 1, verso 3. Diz assim, depois de ter padecido Jesus, se apresentou vivo a seus apóstolos com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. E comendo com eles, deu-lhes essa ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, o qual vocês ouviram de mim, porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Verso 12. Então, os apóstolos voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém. A distância até a cidade é de cerca de 1 quilômetro. Quando entraram na cidade, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos esses perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naqueles dias, Pedro se levantou no meio deles, no meio dos irmãos, que formavam um grupo de mais ou menos 120 pessoas. Depois a gente continua. O texto aqui faz referência ao momento posterior à ressurreição. Presta atenção que Jesus, o texto diz que Jesus ficou 40 dias com eles, se apresentando, se manifestando, se revelando a eles, ressuscitado. Aqui nas semanas anteriores nós falamos muito da ressurreição de Jesus que se apresenta, que passa com as portas fechadas, Jesus que mostra as mãos para Tomé, Jesus que vai atrás de Pedro e restaura Pedro. As nossas células essa semana todas trabalharam a restauração de Pedro, né? Jesus chamando Pedro para cumprir o seu propósito, Jesus indo aos discípulos na caminhada de Emaús, e certamente há muitos outros episódios que a gente não está relatado aqui na Bíblia, mas dessas 40 dias que Jesus passou se apresentando aos discípulos. O que Jesus está fazendo? Jesus está deixando claro que a ressurreição dele é maior do que o drama e a tragédia da crucificação. Presta atenção que Jesus gastou 40 dias. Ora, irmãos, bastava Jesus ter se apresentado no primeiro dia da ressurreição e dito assim: ei, gente, estou vivo, está todo mundo me viu, toca, estou indo embora. Mas não, Jesus passa 40 dias. Por quê? Porque toda situação negativa, traumática, ela tem o poder de gerar marcas. De gerar marcas que muitas vezes, como nós vimos na semana passada, tem o poder de desnortear a gente, de tirar a gente do foco. E não é por acaso que a mensagem do Evangelho, é por isso que a mensagem do Evangelho precisa ser pregada. O poder de Deus, é por isso que o profeta Jeremias diz assim: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Porque você precisa abastecer o seu espírito com a boa notícia de que Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Diga comigo em nome de Jesus: Jesus ressuscitou. A morte não pôde deter o meu Senhor. Jesus ressuscitou. Ele foi visto por mais de 500 pessoas. Ele caminhou 40 dias com seus discípulos. Ele tocou a minha vida e a sua também, para dizer que a morte não pode deter o nosso Senhor. Aleluia! Glória a Deus, e isso é lembrado. É colocado. Lucas, que está escrevendo Atos dos Apóstolos, deixa o registro e diz assim: olha, depois de 40 dias, Jesus se apresentando para eles, então Jesus dá uma ordem. É interessante que primeiro Jesus tinha mandado eles irem até Galiléia. E Jesus, os professores aqui que me assistem, Jesus usa de uma pedagogia muito interessante, né? Ele ressuscita ali no entorno da cidade de Jerusalém, onde ele foi crucificado, e ele manda que todo mundo vá para Galiléia. Porque a Galiléia é o lugar conhecido. A Galiléia é o lugar do coração, é o lugar do chamado,
é o lugar onde eles se encontraram com Jesus, e eles precisavam assimilar aquela verdade da ressurreição. Mas agora, quando Jesus vai assunto aos céus, como o pastor Hélio frisou bastante aqui hoje pela manhã, quando Jesus vai assunto aos céus, ele já está vindo com os discípulos, está no Monte das Oliveiras. Do Monte das Oliveiras, você vê Jerusalém à sua frente. O texto diz que está a 1 quilômetro. O Monte das Oliveiras está aqui e Jerusalém está numa outra montanha ali na frente. Você tem que descer e depois subir para chegar na cidade. E Jesus diz assim para eles: bom, vocês já me viram, eu estou 40 dias com vocês. Agora está na hora de voltar para Jerusalém. Permaneçam em Jerusalém, porque é sobre vocês a promessa. Lá vai se cumprir a promessa sobre a vida de vocês. Lá se cumpriu a promessa sobre a vida de Jesus. Jesus foi morto, crucificado e ressuscitado. Mas agora é a vez de vocês. E se antes Jesus foi resoluto, caminhando para Jerusalém, para a morte e para ser humilhado, agora estava na hora dos discípulos romperem com a zona de conforto. Tudo bem, a gente descobre que Jesus ressuscitou na Galileia, a gente assimila essa informação, a gente guarda essa informação no coração, mas agora que eu sei que o meu Redentor vive, está na hora de eu sair da minha zona de conforto e caminhar para Jerusalém, para o meu lugar de confronto, para o meu lugar de dependência de Deus, para assumir a minha cruz e para dizer assim: vem, Senhor, sobre a minha vida e cumpre as suas promessas sobre mim. Sabe, queridos, para mim, este tempo é um tempo de romper com a nossa zona de conforto. Esse tempo é um tempo de romper com a comodidade. Esse tempo é um tempo de romper com tudo que é medíocre. Esse tempo é um tempo de romper com mais ou menos, com um arrumadinho, sabe? É tempo de romper com aquilo que é medíocre e caminhar para o excelente, caminhar para Jerusalém. Ainda que Jerusalém seja um lugar de confronto, ainda que Jerusalém me lembre que eu sou frágil, ainda que Jerusalém me lembre que há uma violência lá fora que tenta me pegar, ainda que Jerusalém me lembre que é o lugar onde só Deus pode me salvar, esse lugar de confronto é o lugar do cumprimento das promessas de Deus na nossa vida. Amém? Você está comigo? Aleluia! Glória a Deus! Lembrei de um corinho. Eu gosto de corinho. Lembra? Caminhando eu vou para Canaã, não é Jerusalém, esqueci. Já vai virar meme esse negócio. Eu achei que era para Jerusalém, mas é para Canaã. Então esquece o corinho, irmãos. Esquece o corinho. HD puxou o arquivo errado da memória. Ah, Jesus, minha mulher está lá colocando a mão na cabeça e dizendo assim, os meus filhos também estão lá dizendo assim, ai, 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 não é? Vou para Jerusalém. Pastor, mas Jerusalém é um lugar tão bonito, um lugar da promessa. Vai no lugar dos discípulos. Eles viram Jesus ser crucificado lá, humilhado, os caras não deram a mínima para os milagres que ele tinha feito. Entendeu? Não deram a mínima. Crucificaram Jesus, humilharam, esbofetearam, maltrataram. Como é que os discípulos estão? Os discípulos estão mexidos. Mas lá era o lugar da promessa. Lá era o lugar da revelação. Lá era o lugar onde haveria de acontecer o Pentecostes. Sabe o que Deus trouxe o meu coração hoje, irmãos? Quando eu era mais garoto, mais moço, eu dizia que eu gostava de crise. Um discurso bonito, porque a crise me dá a oportunidade de ser melhor. Eu não gosto de crise não, irmãos. Esse negócio ficou para trás. Mas é verdade que todo aperto, que toda tensão, ela revela o nosso pior e o nosso melhor. Então eu quero começar te dando uma dica. Dá um desconto para o irmão aí em casa. Dá um desconto para o maridão, para a esposa, para o filho, para o amigo, né, que está te cutucando na internet. Dá um desconto para ele, porque, na verdade, está todo mundo uma pilha. E as crises revelam o nosso melhor e o nosso pior. Entende? Mas se no tempo de crise a gente consegue romper com a zona de conforto e caminha na direção da palavra de Deus para a nossa vida, olha, nós vamos viver a promessa. Então, não é Jerusalém o lugar físico. Eu não estou te mandando ir para lugar nenhum.
como o pastor Hélio disse hoje de manhã, é o centro da vontade de Deus. Qual é a direção de Deus para a sua vida? O que essa crise está expondo? Fala a verdade. O que essa crise está expondo a respeito da sua emoção? O que essa crise está expondo a respeito do teu casamento? O que essa crise está expondo a respeito da sua vida espiritual? Porque tem muita gente que antigamente não lia a Bíblia porque não tinha tempo. Mas a mesma turma que não lia a Bíblia porque não tinha tempo, continua não lendo a Bíblia com um monte de tempo. Agora, continua esgotando todas as séries da Netflix. O que essa crise está falando do seu tempo com Deus? Quais são as verdades que esse momento te revela? E qual é a tua Jerusalém? Dá nome para a tua Jerusalém, irmão. Dá nome para a tua Jerusalém. Diga assim, a minha Jerusalém é que eu preciso restaurar o meu lugar de oração. A minha Jerusalém é que eu preciso voltar e pedir perdão a fulano de tal. A minha Jerusalém é que eu preciso restaurar, ressuscitar um sonho, uma revelação que Deus me deu há muito tempo que eu deixei para trás. É tempo, em nome de Jesus, de romper com a zona de conforto, de romper com a mediocridade e caminhar na direção da tua Jerusalém, do lugar do cumprimento da promessa. É o teu momento de viver a promessa. É a tua hora, é o teu momento. Não é por acaso que quando veio o Pentecostes, que quando o povo que estava lá em Jerusalém perguntou para Pedro, o que está acontecendo? Ele disse assim, é sobre vós a promessa, sobre os vossos filhos, sobre as vossas filhas. Pedro entendeu direitinho, Jerusalém era o lugar é a minha hora, é a tua hora, é o meu momento, é o teu momento de viver a promessa. Mas passa por esse lugar estreito, sabe, de se sentir-se desconfortável, às vezes com medo, mas obediente. Tudo bem se você tiver medo. Tem gente que diz assim, a Bíblia vai dizer que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Mas às vezes você vai cheio de fé, a sua emoção vai sentir medo, você vai tremer um pouco na base, vai ficar nervoso, vai dar um frio na barriga, você vai se sentir desconfortável, mas você vai caminhar na direção dos propósitos de Deus para a sua vida. Qual é a tua Jerusalém? Qual é a tua Jerusalém? A segunda coisa que me chama, então, em primeiro lugar, para discernir esses dias, você precisa sair da sua zona de conforto e entender qual é a tua Jerusalém. Ou seja, qual é o centro da vontade de Deus para a sua vida hoje. Em segundo lugar, nós estamos falando sobre discernir os dias de hoje. É preciso renovar a aliança com todos que esperam o cumprimento da promessa como você. Lembra que quando, no texto da semana passada, nós falamos que 7 dos 12 discípulos estavam sem saber o que fazer, foram pescar e Jesus vai restaurá-los. Lembra? Lembra que nos eventos durante a ressurreição, os discípulos estão dispersos. Agora, olha o que diz o texto. Cita nominalmente todos os apóstolos indo para Jerusalém. Mas mais do que isso, os versículos seguintes, o versículo 12 em diante, diz que eles foram para Jerusalém e naqueles dias, todo um grupo que andava com Jesus, de aproximadamente 120 pessoas, estavam juntas. Olha que coisa preciosa. Olha que coisa preciosa. Se na dúvida da ressurreição, se sob o impacto da crise do medo, estava todo mundo disperso, agora, diante da palavra revelada de Jesus, estava todo mundo junto. Todo mundo junto. Saíram lá da Galileia, porque a maioria era da Galileia. A maioria não era habitante de Jerusalém. Saíram lá da Galileia e foram para Jerusalém. 120 pessoas, você tem noção do que é isso? 120 pessoas, no mesmo lugar. Não tinha pandemia lá, porque estava todo mundo aglomerado na mesma casa. 120 dias e eles passaram mais ou menos 10 dias. Porque a perspectiva entre a ressurreição e o Pentecostes são 50 dias. Entre a Páscoa e o Pentecostes são 50 dias. Diz o texto que Jesus ficou 40 dias.
se manifestando a eles e foi junto aos céus. Então é mais ou menos, não é preciso 10 dias de oração, 10 dias buscando, 10 dias todo mundo junto. Meu Deus do céu, hoje de manhã nós conversamos no café de domingo. Eu quero convidar toda a igreja a ir lá no canal, no nosso canal, e assistir o café de domingo. Tem uma palavra de exortação para a igreja lá, dita assim, ó, papo reto, que não é hora da gente se dividir. Nem por conta do time que você torce, nem por conta do partido que você defende, nem se você acha que tem que ficar dentro de casa, se tem que sair de casa. Agora é hora da gente ficar junto em Jesus. É hora de nós darmos as nossas mãos e dizer, Senhor, sara a nossa terra. Não é hora de você brigar na tua família por causa de ninguém. Ore, ore, ore e ore. É hora da gente ficar junto, é hora da gente renovar a aliança, é hora da gente ligar para a casa do pai, da mãe, do irmão, dizer assim, olha, eu te amo, olha, eu não sei viver sem você, você é uma bênção. Pode escrever aí para o teu irmão, aproveita, fala para o teu discipulador, para o seu pastor, diz assim, pode falar para mim, pastor, o senhor é uma bênção, o pastor mais bonito da catedral, aleluia, glória a Deus, eita glória, hein? Você pode dizer aí, pastor, o senhor é uma bênção, né? Não vale pegar a música mundana para dizer assim, não vale nada, mas gosto de você, porque eu valho muito. Eu valho muito, porque Jesus morreu por mim. Jesus entregou a vida por mim. Jesus deu a vida por mim e por você. Está na hora de, ao invés de ficar prestando atenção nos problemas do seu irmão, nas dificuldades do seu irmão, nas opções políticas do seu irmão, está na hora de dizer assim, eu sou de Jesus. E Ele fez uma promessa sobre a minha vida, e essa promessa vai se cumprir. Será que eu posso ouvir um glória a Deus aí? Aleluia, a turma do louvor deu glória a Deus aqui, você podia dar aí também. Meu Deus, a Bíblia diz que um reino dividido contra si mesmo não pode subsistir. Você acha que o diabo vai ficar satisfeito de você estar reunindo na célula, de você estar assistindo o culto, de você estar buscando estar junto? Você acha? Claro que não. Claro que não. O diabo vai de todo jeito tentar dividir, vai tentar arrumar confusão aí na tua casa. Virar o pai contra a mãe, o filho contra os pais contra os filhos. O diabo vai tentar semear divisão. Mas Jesus disse assim, quando foi orar na oração sacerdotal de Jesus, lá em João 17, ele disse assim, Pai, faz deles um, para que o mundo creia que tu me enviaste. Sabe como que nós vamos ter uma grande colheita de almas nesses dias? Na unidade da igreja. E unidade não significa igualdade, não significa que a gente vai virar robô, não, cada um, né? Um gosta de camisa xadreza, tem um discípulo da minha célula que disse que eu vim para cá, que eu devia estar indo para a quadrilha, a última vez que eu usei essa camisa, brincando comigo. Não, você não precisa gostar da mesma camisa, do mesmo meu time, você não precisa gostar de nada que eu goste, basta que você goste de mim. Por causa de Jesus. Por causa da presença de Jesus. E eu não vou dar uma, hoje estava passando o jogo de 94, né? Meu Deus, a final de 94, não era isso mesmo? Eu vi um pedacinho lá, e eu estava me lembrando quando eu assisti aquele jogo, né? E eu não sei se foi em 94 ou se foi depois, né, que o técnico da seleção brasileira ficou dizendo assim, vai ter que me engolir, eu não quero que ninguém me engula. Não, essa teologia aí do Zagallo não funciona para a gente. Você vai ter que me amar. Você tem que amar o seu irmão. Porque nessa hora que nós estamos na expectativa da promessa, tudo que a gente precisa é ficar junto. Então fala para o teu irmão aí, olha, aí na tua casa, você achou que ia ficar livre disso? Não vai mesmo, porque eu sou teu pastor. Então fala para o teu irmão assim, ó, eu não abro mão de você. Eu não abro mão da sua vida. Não precisa vir me abraçar, não. A gente está na época de pandemia. Não precisa de beijinho, abraço. Não. Basta dizer assim, ó, acena para mim e diz assim, não abro mão de você. Não abro mão de você. Nós vamos permanecer juntos. Sabe por quê? Nós vamos falar disso. Essa é uma chave de relevância. A comunhão é uma chave de relevância. Nós vamos explorar isso depois. Mas porque juntos fica mais fácil resistir o dia mal.
juntos fica mais fácil vencer um dia após o outro, um dia após o outro. Então, se a tua mão é igual, se o teu coração é igual ao meu, dá a minha mão e meu irmão será. Porque, posso falar um negócio? Depois que acabar a vida aqui na terra, o endereço é um só. Se você não me amar aqui, como é que você vai viver comigo lá no céu? Porque eu estou indo para o céu. E você vai também? Não agora, irmãos. Eu acho que só se Jesus quiser. Se Jesus quiser, estou no lucro. Mas quando Ele chamar, eu vou para o céu. Você vai também? Então a gente tem que se amar. A gente tem que se amar. Ponto. Esse é o momento da gente fortalecer. É por isso que essa semana, por exemplo, nós vamos fazer via Zoom encontro de células. Na quinta-feira eu vou estar me encontrando com o povo do Expansão, povo querido do Expansão, as células do Expansão. Amanhã, segunda-feira, eu vou estar me encontrando com as células do Ciméria. Olha que bênção. Amanhã, então, segunda-feira, eu vou estar com o povo do Ciméria, povo querido do Ciméria. Quinta, com Expansão. Sexta-feira de manhã, eu vou estar me encontrando com as células aqui da Central. E sexta-feira à tarde, eu vou estar encontrando com as células de jovens e adolescentes da Central. Tudo pelo Zoom, né? Tudo pela internet. Mas nós vamos aí, esperamos que em torno aí de 700 pessoas a gente se encontre pela internet para celebrar a nossa unidade e para dizer assim, ninguém detém, a obra é santa, nós não arredamos o pé enquanto as promessas de Deus não se realizarem na nossa vida. Aleluia! Glória a Deus! Porque eu não tenho que enfrentar luta nenhum sozinho. Glória a Deus, porque eu não estou só. Glória a Deus que o meu Deus é Pai, é Filho e é Espírito Santo e me colocou na família de Deus. Eu sou parte de uma família. Ela não é perfeita, mas eu sou família de Deus. E por último, a gente podia ouvir assim, já, pastor, está acabando. Poxa. A gente precisa prestar atenção que, como o pastor Hélio pregou hoje aqui de manhã, às vezes mesmo a gente estando no lugar certo, na hora certa, se você não prestar atenção, você pode tomar decisões erradas, né? Me chama a atenção, e quem sou eu para julgar os apóstolos, mas Jesus tinha dado uma ordem específica para eles. Específica. Permaneçam em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E descerá sobre vós o Espírito Santo, e sereis as minhas testemunhas, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Essa é a ordem de Jesus. Jesus não falou nada de organizar a igreja. Jesus não falou nada sobre substituir Judas, que tinha traído. Mas sabe aquele negócio quando está sobrando tempo? Se eu não me engano, eles ficaram lá em torno de 10 dias, vamos dizer que seja menos, uma semana, orando, buscando, orando, mas todo mundo dentro de casa. Às vezes sobra um tempinho, né? E quando sobra tempo, às vezes a gente acha que tem que ser proativo. Não é? Eu vi outro dia dizendo que esse tempo de quarentena não é um teste de produtividade. Porque tem gente que está trabalhando loucamente. Muito, não por necessidade, mas porque não consegue lidar com o ócio. Com tirar um tempo pequeno que seja para ficar parado. E de repente, Pedrão, nosso amigo, apóstolo querido, nosso coração, antes estava cheio de culpa, mas percebe que agora ele assumiu o lugar dele de líder, gente. E quando você assume o seu lugar de líder, olha, levou 120 cabeças para Jerusalém. Ele estava disperso, agora levou 120 para Jerusalém. Só que o que Pedro resolve? Pessoal, negócio seguinte, Jesus estabeleceu 12 apóstolos. Judas, para se cumprir o que tinha sido dito, traiu Jesus. E agora, nós vamos ter que escolher um. E deixa eu falar um negócio, tem que ser alguém, Pedrão agora está proativo, cara. Tem que ser alguém que esteve conosco desde o começo. Que caminhou conosco por todos os lugares. Que viu os milagres de Jesus, que foi doutrinado, discipulado por Jesus. Eu estou aumentando aqui. Né? Mas aumentando não, porque não pode, né? Dando um cenário para você. E aí, oraram, mas diz o texto, olha o que o texto diz.
Portanto, é necessário que, começando, versículo 23. Então propuseram dois, José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. E orando disseram, tu, Senhor, que conhece o coração de todos, revela-nos qual dos dois o Senhor escolheste. Primeiro, eles não sabiam quem era, para começar, eles escolheram dois. Era uma vaga só. E de cara, eles escolhem dois. E aí, depois, e eles pedem a Deus direção. Mas o texto não fala que Deus diz quem era. Então, o que eles fizeram? Era muito comum na tradição judaica, lançaram sortes. E a sorte caiu sobre Matias, que foi acrescentado no grupo. Até onde eu me lembro, essa foi a primeira e a última vez que o nome de Matias apareceu. Olha, eles tomaram uma decisão desse tamanho. O 12º apóstolo. E depois, o que acontece com esse cara? A gente não sabe. Era um homem de Deus, eu não estou fazendo por causa de Matias. Mas o que Jesus faz? Depois do Pentecostes, aquela colheita maravilhosa, e algum tempo depois desses dias aqui, Jesus vai atrás de quem? Do apóstolo Paulo. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. O apóstolo Paulo tinha caminhado com Jesus todo o tempo? Tinha ou não tinha? Responde aí no chat para mim. O apóstolo Paulo tinha caminhado com Jesus todo o tempo? Não. O apóstolo Paulo cabia nos critérios que o Pedro e os apóstolos colocaram? Também não. Mas posso falar um negócio? Jesus escolheu Paulo para ser apóstolo. Apóstolo aos gentios. Quem sou eu para julgar colégio apostólico? Mas me parece que essa é uma decisão que podia ter esperado, porque não tinha uma direção clara de Deus para tomar essa decisão. Eu não tenho dúvida que Matias é um homem de Deus, mas os apóstolos escolhem Matias e Jesus parece ter escolhido Paulo. A terceira coisa que eu quero te dizer é, ainda bem que essa é uma decisão tranquila, não gerou impacto negativo. Mas tem muita gente tomando decisão sem revelação que pode gerar um impacto desastroso sobre a sua vida. Percebe? Quer dizer, se Jesus não deu direção, não faça. Mesmo que você esteja angustiado, como diz lá no Nordeste, aperreado, nervoso, querendo tomar uma decisão, mas não tem direção de Deus, não faça. Lembra de Moisés? Ele disse para o Senhor, Senhor, se o Senhor não for conosco, nós não vamos a lugar nenhum. Você orou, pediu a Deus, Deus não respondeu, não faz nada. Espera, porque Deus está trabalhando. Amém? E espera, porque Deus está trabalhando. Se você está orando, está jejuando, se arrependeu dos seus pecados, está vivendo em santidade, ou seja, não tem bloqueio nos seus ouvidos, você está ouvindo a voz do Senhor, e Deus não falou com você, então não é para fazer nada. Eu já ouvi um negócio perigosíssimo de uma pessoa que disse assim, a pessoa estava tomando uma decisão, e eu perguntei para ela assim, mas você orou, meu irmão? Ele disse, orei, pastor. E o que Deus falou com você? Pastor, Deus não falou nada comigo, não. Como Ele não falou nada, eu entendi que eu podia decidir. Ah, Jesus. Não deu certo não, irmãos. Deu certo não. O resultado foi desastroso. Não foi de cara, não. Levou um tempinho. Depois de um ano, o resultado desastroso apareceu. Querido, não tome decisões sem revelação do Senhor. Em nome de Jesus. Não tome decisão sem revelação. Não decida, não vá para um lugar que Deus não te mandou. Qual é o lugar que Deus está nos mandando hoje? Jerusalém. Fora da nossa zona de conforto. Para onde que a gente vai? Para Jerusalém? Não é para Canaã, para Jerusalém? Né? Nós vamos juntos com o povo da promessa. Você precisa estar conectado numa célula. Você precisa ser parte da igreja. Você precisa se integrar. Você precisa estar junto de gente que está te estimulando para a promessa. Eu nunca me lembro o nome do personagem, mas tinha um personagem de um desenho que eu assistia quando eu era criança pequena lá em Teoflotone, que ele dizia assim, ó céus, ó vida, é da época do pastor Hélio, lembra? Como é que é o nome do personagem? Ó céus, ó vida, ele reclama de tudo.
E tinha um outro também, que era uma corrida de motos, e todo mundo, quando acontecia alguma coisa, ele dizia assim, eu te disse, eu te disse. E o outro dizia assim, eu sei. E tem também o rabugento. Lembra do rabugento? Quem lembra do rabugento? Que depois que acontecia tudo ruim, ele ficava aquela risadinha sem graça. Meu Deus do céu. Se essa pessoa é o varão que está sentado do teu lado, então oro por você em nome de Jesus, para que Deus restaure esse varão que está aí do teu lado. Mas você tem que prestar bastante atenção onde é que você está se assentando. Com quem que você está conversando. Quem está enchendo o seu coração e o seu espírito. Você precisa se juntar com o povo da promessa. Que é falho, que é frágil, eu sei, eu também sou. Mas que está focado em receber de Deus a promessa. E esperando o tempo de Deus se cumprir. Porque no tempo de Deus, Ele vai dirigir, Ele vai apontar, Ele vai falar. E nós vamos viver a promessa. Amém? Aleluia. Vamos orar? Faz sentido para você essa palavra, querido? Chega ao teu coração? Faz sentido? Para mim faz muito sentido. Nós vamos meditar nessa palavra nas células essa semana. E eu espero que seja um tempo de você aprofundar esse seu lugar de comunhão com Deus. Esse lugar de ativar uma vida relevante na sua vida. Discernindo esse tempo, decifrando esse tempo que nós estamos vivendo. Coloque a mão no seu coração, o Ministério Louvor vai me ajudar aqui, e nós vamos orar ao Senhor. Nós vamos orar ao Senhor, para que Ele, em sua graça e misericórdia, olhe para nós e abençoe a nossa vida. Você pode colocar a sua mão sobre o seu coração? Você pode me ajudar? Vamos orar ao Senhor. Deus de amor, Deus de graça, Deus Todo-Poderoso. A gente riu, brincou, mas nós sabemos que é muito triste e muito difícil viver uma vida sem direção, sem discernimento. E pior ainda, sem revelação, sem saber qual é o propósito do céu sobre a nossa vida. Nessa noite eu quero orar para que o Senhor alcance meu irmão, minha irmã, que me ouve, que está junto comigo nesse culto. Nessa noite eu oro, Senhor, para que, em nome de Jesus, a gente consiga lembrar da ressurreição de Jesus, lembrar das promessas, lembrar do milagre, trazer à memória aquilo que dá esperança. Jesus fica 40 dias se manifestando entre eles, para que fosse vencido o tempo da tribulação, e Jesus está ao nosso lado, trazendo à memória tudo aquilo que Ele tem feito, Ele tem sonhado com a nossa vida. Jesus está hoje querendo trazer ao seu coração as coisas boas que Ele já fez por você. Jesus está hoje dizendo, ei meu filho, eu estou te levantando, eu te chamei, eu tenho um plano na tua vida. Mas olha, está na hora de ir para Jerusalém, está na hora de sair da zona de conforto. Ah, meu Deus, abre os nossos olhos e enche o nosso coração de fé, de ousadia, de coragem, para caminhar na direção do teu propósito, para caminhar para o lugar da promessa. Não é o lugar mais conveniente, não é o lugar mais confortável, é o lugar que desafia a nossa fé, é o lugar que expõe os nossos medos, é o lugar que expõe a nossa vulnerabilidade, mas também é o lugar onde o Espírito é derramado sobre toda a carne, é o lugar onde nós somos ativados, é o lugar onde o Pentecostes acontece, é o lugar onde nós entramos num outro nível de relacionamento com o Senhor. Obrigado porque nós não temos que fazer isso sozinhos. Obrigado pela igreja, obrigado pela bênção da igreja, obrigado porque nós somos corpo de Cristo, nós somos uma família, nós pertencemos à família de Deus. Obrigado porque a igreja é muito mais do que esse prédio, obrigado porque a igreja é muito mais, ó Deus, do que a nossa história, do que as nossas instituições, do que o que nós fazemos ou deixamos de fazer. Obrigado porque a igreja é essa família linda que cresce a cada dia, que luta, que sofre, mas que permanece junto com Jesus, porque Jesus é o cabeça da igreja. Obrigado pela igreja. Perdoa os pecados que cometemos como igreja, Jesus. Perdoe quando
intencionalmente ou não intencionalmente, nós ferimos nosso irmão, magoamos, Deus perdão, mas que nesses dias de turbulência à nossa volta, de todos os níveis, nós possamos olhar para o Senhor e aquietar o nosso coração em Tua presença. E que a nossa família seja essa família acolhedora, que as pessoas encontrem paz no nosso arraial, que as pessoas sejam acolhidas no nosso arraial e encontrem paz, que as pessoas não nos encontrem, como Paulo escreveu aos Gálatas, ó Deus, não nos encontrem mordendo uns aos outros, acusando uns aos outros, ferindo uns aos outros, que o Senhor possa gerar um arrependimento santo no nosso meio, e não só aqui em Petrópolis, mas no Brasil, no mundo inteiro, que a igreja se lembre de Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Nós não podemos, ó Deus, tornar vão o seu sacrifício. Nós queremos honrar o sacrifício de Jesus através da nossa unidade, porque esse é um tempo de testemunhar Jesus, e para que o mundo creia, nós precisamos estar juntos, Jesus. E é a Tua presença, o elo que nos une. Não é a nossa boa vontade, não é o nosso caráter, porque temos falhas, todos nós. É a presença do Senhor na nossa vida. É a convicção de que ninguém é melhor do que ninguém, que todos nós erramos e que todos nós fomos achados, perdoados, restaurados pelo Senhor. Não nos deixe tomar decisões precipitadas, Jesus. Não nos permita, ó Deus, tomar decisões impensadas, sem revelação, sem discernimento. Que a gente espera mais um pouco, porque no tempo do Senhor, todas as coisas vão se alinhando. No tempo do Senhor, cada coisa chega no seu lugar. Pai, eu oro pelo meu irmão, pela minha irmã, para que essa palavra chegou aos ouvidos, mas que chegue pelo Espírito. Que essa palavra toque primeiro no Espírito, vá direto ao Espírito, e do Espírito seja ministrado ao corpo, à mente, ao coração, à emoção, em nome de Jesus. Que essa noite seja uma noite de restauração, que em nome de Jesus, que como Pedro, que estava perdido lá em João 21, mas agora sabe o seu lugar, está no lugar certo, na hora certa, esperando a promessa, que nós possamos viver essa mudança na nossa vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Talvez você está aqui me ouvindo e assistindo esse culto pela primeira vez, e de repente parece que a sua vida foi colocada na tela, né? E eu quero te dizer que isso não tem a ver com habilidade, com inteligência, com nada disso. Isso tem a ver com a graça de Deus, que sabia que você ia assistir esse culto hoje, que sabia que você ia estar aqui, e trouxe essa palavra para tocar o seu coração. E se você hoje precisa tomar uma decisão, não por emoção, mas por revelação, de entregar a sua vida a Jesus, essa é a hora, esse é o momento. Eu quero te convidar, se você entende que você precisa de uma aliança com Jesus. Se Jesus foi aí na tua casa hoje, bateu na porta e você deixou ele entrar, e você entende que precisa mudar o nível do relacionamento com ele, você já é uma pessoa temente a Deus, porque senão você não estava nem assistindo esse culto. Mas você precisa entregar a sua vida para Jesus. Eu queria que você colocasse a mão no teu coração e dissesse comigo assim: Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados, te peço perdão por todos eles, e nessa noite eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Me leva ao lugar da tua vontade, Jesus. Me leva ao centro da tua vontade. Cumpre em mim o teu propósito, em nome de Jesus. Ah, meu Deus, toma esse querido, essa querida, e faz tudo novo, Senhor. Transforma, em nome de Jesus. Está aparecendo aí na tua tela um QR Code. Se você apontar a câmera do seu celular para lá, vai abrir uma ficha, você escreve e envia para a gente. Ou se você preferir, também a gente pode projetar para você o WhatsApp da nossa central de consolidação, que você pode mandar um zap para lá, dizendo assim: olha, eu quero entregar minha vida para Jesus, eu quero participar de uma célula,
eu quero conhecer melhor essa palavra, essa igreja. Vai ser um prazer para nós te acolher. Vai ser um prazer para nós, porque, como eu disse, a igreja não é o prédio, é uma família para pertencer. E é uma honra ter você na nossa família. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Amém?